Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos iniciando a nossa quarta aula do primeiro módulo de caixas e falantes, né? Do nosso CalcBox. E hoje a gente vai falar sobre Horn Rasp, né, galera? Olha, só lembrando para vocês o seguinte: por que a gente fala de outros programas se nosso curso é sobre CalcBox? Porque existem programas, no caso do Horn Rasp, que são específicos para alguma coisa, né? Então, na verdade, não existe um programa que faz tudo, né? Então, cada programador se especializou o seu programa em um objetivo específico. Então, a Calcbox, como o nome dela bem sugere, ela calcula caixas, né? Calcbox. O Hornrasp, ele dá o quê? Respostas de túneis, né? Então, ele é extremamente essencial quando a gente está fazendo caixas cornetas, caixas de médio grave, caixas com túnel da frente, porque ela contempla de uma forma muito precisa o ganho que esse túnel vai ter na nossa caixa. Isso é muito importante para quando a gente vai estar fazendo um projeto, poder ter a resposta exata daquele projeto que a gente está fazendo, tá bom? Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai, primeira coisa, baixar o Hornrasp. Então, se você vier nesse site aqui, hornrasp.net, né? E entrar, a primeira coisa que você vai ver é essa paginazinha assim, bem esquisitinha, não tem nada. Mas nesse primeiro botão aqui para clicar, você clica e baixa, tá? Dependendo do seu navegador, do seu Windows, pode achar que isso aqui é um vírus, alguma coisa do tipo, não pode querer baixar. O meu deu um pequeno problema na hora de baixar, eu tive que baixar em outro computador. Então, se um de vocês não quiser baixar, já sabe o que é isso. Aqui tem um fórum, né? Se você quiser vir também, onde tem algumas outras questões, algumas pessoas que já botaram tanto dúvidas, como dicas, como respostas. Então, você pode dar uma navegada por aqui, né? Tem, deixa eu ver aqui, 633 páginas de discussões, né? Ó, o pessoal fazendo caixas aqui, né? Ó, o tipo de caixa que dá para fazer no Horrorrest, dá para fazer muita coisa. Então, se você tiver curiosidade de ficar lendo aqui, né? O que a galera tá fazendo, aprender projetos novos, é um bom local, né? Mas o nosso curso aqui, nosso treinamento não é de Horrorrest, é de Calcbox, né? Então, o que a gente vai fazer é usar o Hornrasp como complemento da Calcbox. Então, tá aqui o nosso Hornrasp. Vamos abrir. Então, quando ele abre a primeira vez, né? Você vai ver ele desse jeitão aqui, meio estranho, né? O que está acontecendo aqui? Não sei para onde é que vai, para onde é que vem. Então, vamos com calma, vamos devagar. Veja que dá para fazer muita coisa, muito tipo de caixa nele, né? Por exemplo, caixas que tem túneis atrás, né? Que são chamados de backloaded horn, por exemplo. Deixa eu até fez uma pesquisa aqui, ó. Ó, esse tipo de caixa aqui, né? Ó, que é o caixa que é a câmera aqui e vem um túnel muito doido aqui por trás, fazendo umas curvas muito doidas. Então aqui, ó, todo esse tipo de caixas que trabalham corneta, que é chamado de caixa corneta, né, que tem essa configuração aqui, dá para você fazer de uma maneira muito eficiente no Hornrest, mas também dá para fazer caixas mais convencionais de som automotivo, né? Por exemplo, essa aqui, né? Que é uma caixa com aquele duto misto, né? Que é mais ou menos como o Nicola faz. E que também dá para calcular tranquilamente no Hornrest, a gente vai ver como é que faz isso aí, beleza? Ó, ou esses outros tipos de caixas, né? Aqui, ó. Então, realmente é um programa muito útil para fazer esse tipo de coisa, né? Então, vamos lá para a gente não perder muito tempo nessa aula de hoje. Bom, aqui no Hornrasp, né? Ele tem um menu pequenininho, né? A primeira coisa que eu vou falar para vocês agora, que eu esqueci de falar no ISD, é vir aqui de Help, né? E ele tem um botão de ajuda, então se por acaso você quiser saber mais sobre algum parâmetro específico, você pode vir aqui e pesquisar, né? Clicar, o que você quiser, ó, esse aqui é o parâmetro de entrada. Você clica duas vezes, ele vai, né? Então, movendo o ponteiro do mouse sobre um objeto, aparece uma mensagem sobre os parâmetros de entradas no display da janela, né? Então, é isso aqui, né? Se você botar o mouse aqui, aparece aqui embaixo, ó, tá vendo? Nessa partezinha de baixo, desse displayzinho aqui, o que é cada coisa, né? Então, a gente pode botar o mouse aqui e aqui a gente vai lendo o que é e tal, ó, tá vendo? SD, BL, VRC. O que é VRC? O que é LRC? Porque ele bota essas letras aqui e a gente fica meio perdido, né? Mas se você parar o mouse aqui, você consegue ler lá embaixo o que é cada coisa, né? Então vamos ver aqui com calma, porque ele ainda não está muito bem explícito o que é cada coisa, né? Então vamos lá. Por aqui também a gente consegue ver sobre os resultados, né? Então veja que são os dados que a gente coloca, né? Ó, os parâmetros do ROR, os parâmetros dos drivers. Isso a gente vai ver já já. Eu estou mostrando para vocês que vocês podem ver, né? Aqui e fazer uma revisão. Ó.
as curvas que elas mostram, inclusive esse funcionamento do cone é porque está em inglês, aí me foge a palavra da tradução. Esse funcionamento do cone, fase, group delay, menu, né, de ferramentas. Então tem aqui vários menus. Né? Então veja que tem bastante coisa aqui que você pode vir e depois dar uma olhada sobre cada coisa. A gente não vai ver tudo porque também não vai dar tempo, né? Senão ia ter que ser um curso completo só de RORRASP. Inclusive o Renan Lopes, ele tá abrindo um curso, se eu não me engano, agora a próxima turma vai ser sobre só RORRASP, tá? Então se você quiser aprender só sobre RORRASP, depois me chama, me manda uma mensagem no privado aí. Eu posso passar para você lá o link para você ir fazer o curso dele e tal, porque é específico para RORRASP. No nosso caso, a gente vai se ater mais aos casos que estão dentro da Calcbox, né? Para o uso do som automotivo, né? Que são esses nossos modelos aqui, né? No caso, especificamente, caixas que tem túnel na frente, né? Que tem ROR, esse aqui, esses modelos de duto aqui, Euclides, né? Essa aqui com duto misto. Então, são esse tipo de caixa que a gente vai ver, que são caixas mais utilizadas no som automotivo. Tá bom? Tranquilo até agora? Acho que até agora tá de boa. Acho que esse vídeo não vai ser muito comprido, não, porque como a gente não vai ser uma coisa muito densa, é só dar o passo a passo para vocês poderem iniciar o projeto de vocês usando o RORRASP. Então, ó, primeiro vejo que tá tudo travado, não tô conseguindo clicar em nada, a gente tá errado no meu programa, eu vou tocar fogo, não sei o que eu faço. Calma, 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 respira. Bora devagarzinho aqui, ó, presta atenção. Aqui em File, se você clicar e você pode criar um novo ou abrir, eu vou clicar em abrir isso aqui só para vocês verem. Veja que ele abriu aqui, já vem padrão esse RORRASP.date. Você pode criar, eu criei dois aqui, enquanto eu estava aprendendo o que era isso aqui, eu fui criando. Mas na verdade isso aqui é como se fossem pastas, né? Então se você clicar em RORRASP.date, você abre a pasta de RORRASP. E bem aqui tem que ter um botão Next, né? Se você clicar, vai ver que tem alguns projetos que eu já fiz, que já estavam, que eu salvei aqui. Nem todo projeto precisa salvar, né? Alguns eu salvo. Então você clica e ele vai salvando aqui dentro dessa pasta, tá? Então você pode, inclusive, vir aqui em editar, editor, né? E aqui você consegue ver, ó, todos os projetos que estão salvos em cada pasta, né? Ó, e aqui. Então você pode fazer isso aqui na sua, se você quiser se organizar melhor. Mas, assim, no caso de usar o mesmo alto-falante, vamos dizer assim, né? Então você pode clicar, você pode criar, por exemplo, aqui e separar por alto-falante, né? Então, por exemplo, SDS. Você tem vários projetos aqui para SDS. Ah, não, XLR Triton. Vários projetos para o Triton. Então você pode fazer isso aí também, né? É a melhor forma de organização. Eu, porque não tinha aprendido direito, quando eu fui começar a aprender, salvei tudo que é errado aí. Depois eu ainda vou arrumar isso aí. Então é o seguinte. Vamos supor que eu queira criar um novo projeto. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar em adicionar. Eu já estou numa pasta aqui na pasta padrão. Então eu vou adicionar. Então quando eu clico para adicionar, olha, New Record, e eu vou alterar o nome aqui. Vou botar teste aula 04. Então essa é o nosso projeto que a gente está fazendo. Ao final a gente pode salvar isso aqui depois. Então, ó, presta atenção. Veja que ele tem vários parâmetros aqui para preencher. A gente fica meio perdido, não sabe por onde começar, não sabe o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo na minha vida. Calma, calma, vamos lá. Ó, primeira coisa que você vai fazer para iniciar o seu projeto é vir aqui em Help de novo, né? Ó, não esqueça de pedir ajuda. E vai vir aqui em Input Wizard, né? Assistente de entradas, né? Então, quando você clica aqui, você vai abrir alguns passos a passo para preencher e aqui vai facilitar, vai pré-configurar isso aqui para você, tá? Então, é bom você iniciar por aqui. Depois você até pode iniciar direto, mas os primeiros projetos inicia por aqui, tá bom? Aqui, o que acontece? Aqui é dependendo de onde você está alocando o seu alto-falante, tá? Half Space é o mais utilizado, é como o INSD, por exemplo, calcula. Quer dizer que o seu alto-falante está no chão, no centro do chão. Free Space, seu alto-falante está suspenso, está pendurado. Quarter Space, seu alto-falante está encostado na parede. E Eighth Space, você está no canto, está bem no cantinho da parede. Então, vamos supor, eu quero fazer realmente uma caixa que esteja no canto da parede. Você pode clicar aqui. Mas por padrão, como o INSD também trabalha assim, vamos supor que a gente está usando assim no centro do chão, né? Para ficar mais condizente o nosso resultado aqui. Próximo. Então, ó, se vai ser radiador direto ou se vai ser com ROR. Bom, nesse caso aqui, como já é perguntando sobre o projeto específico, vamos fazer o seguinte, eu tenho um projeto aqui, que é um projeto promocional, veja que eu fiz já tem
quase 2 anos que eu fiz esse projeto, e eu disponibilizei gratuitamente no canal para o pessoal poder fazer, utilizar e tal, tranquilamente. Então, bora fazer ele, porque quando eu fiz ele aqui, ó, eu fiz a simulação, veja que eu fiz só no INSD, né? Até a excursão e a velocidade do ar eu printei aqui, mas eu não tinha contemplado a potência, então nem acabou que nem tá real isso aqui, tá considerando só 1 watt, né? Então, mas esse primeiro parâmetro tá certo. Então vamos considerar esse aqui, porque esse aqui ele tá pegando somente a câmera traseira, como o INSD calcula, mas agora a gente vai calcular o túnel, a câmera traseira e o túnel tudo junto, e o duto tudo junto. E o Ron Raps ele calcula tudo pra gente, tá bom? Então, pra gente não perder tempo, a gente já pode pegar essa caixa que já existe, né? Muita gente já fez. Ficou uma caixa muito boa. Tem muitos vídeos dela tocando. E deixa eu dar uma olhada aqui, que eu já tava botando as medidas nela. Deixa eu abrir aqui a Calcbox, ó. Então tá aqui ela, né? Apesar de que essa está invertida, mas não tem problema, porque eu não coloquei o volume do alto-falante, então ele não está subtraindo o volume do alto-falante aqui, não tem problema nenhum. Então já que eu coloquei aqui todas as medidas, a largura do duto, a frequência que está lá, o reforço, né? Nesse caso aqui é um reforço tipo grade, veja que ele está lá redondinho, um anel na verdade, né? Eu chamo de grade. Grade, e a quantidade de divisões é 0, ou seja, não tem nenhuma trava no meio ali, intermediária. Nesse caso do desenho da foto da Calcbox, por exemplo, tem uma trava, então a quantidade de divisão uma, né? Tem uma divisão ali no meio, que divide em 2 partes, então tem uma travinha. Nesse nosso caso aqui do nosso projeto não tem nenhuma, não tem nada aqui no meio, é simplesmente um anel, então é 0. E ele está na largura ou na profundidade. Nesse nosso caso aqui, ele está no sentido da profundidade, né? Ele tá transversal, não, ele está longitudinal na caixa, né? Então ele está de frente para o fundo, então ele está no sentido da profundidade, tá bom? Beleza? Esse travamento aqui do lado não vai descontar. Aqui a gente não vai descontar ele porque ele está dentro do duto, né? Se ele está dentro do duto, então o volume já está descontado do duto inteiro. Então se eu botar coisa ali dentro do duto, não vai ocupar mais volume, porque eu já desconto o volume do duto inteiro. Ficou só um pedacinho ali, mas é tão pequenininho que eu não vou nem considerar aquilo ali. Tá bom? Deve ser uns 200 ml e tal, é tão irrisório. 1 litro de variação é pouca coisa, então já não vai fazer diferença na nossa simulação, tá bom? Então vamos lá, tá aqui nosso projeto. E agora vamos lá continuar para o horn rasp. Então, tem um horn na frente. Na verdade, tem um horn, né? Dizendo que eu tenho um horn. É que está perguntando a posição do horn. Se é na frente, se é atrás. Se o nosso alto-falante está disposto entre os segmentos. É que você vai ver. Tem vários tipos de composição que você pode fazer, né? Como eu falei, a gente vai se focar mais nos que são os nossos do som automotivo. A maioria vai ser esse aqui, né? Front load. Tem uma câmera traseira e um horn na frente. E aqui está perguntando quantos segmentos são esse túnel. Nesse caso aqui é só um segmento. Aí, que se fossem outros segmentos, como é que eu ia saber? Bom, aqui eu tenho uma imagenzinha que ajuda a gente, né? Inclusive tem até algumas siglas que daqui a pouco a gente vai preencher. Então veja que o túnel é isso que está verde, né? Então veja aqui que tem 2 segmentos de túnel, tá vendo? Porque o primeiro túnel ele tem uma abertura, ele tem uma angulação, e quando chega bem aqui, nessa quebra, ele altera, né? Então ele abre mais, né? Porque se isso aqui continuasse, ele ia ser mais fechadinho assim, né? Então ele abre mais. Então são 2 segmentos de túnel, porque ele tem uma divisão física aqui entre eles. Então, por exemplo, eu tenho uma caixa de médio grave aqui que tem esses segmentos. Deixa eu abrir aqui só para vocês poderem compreender num caso real. Deixa eu ver aqui. Ó, esse tipo de caixa aqui, né, do Rodrigo Flores. Então veja que ele tem aqui o primeiro segmento, que é quadradinho lá, até onde? Até essa barra aqui, né? Onde acaba essa rampa, que vai do meio para baixo. Esse é o primeiro segmento dele. E sobe aqui, como se fosse um... Imagina que eu coloco um papel aqui, né? Dividindo um plástico. Então eu divido essa primeira parte do túnel dele. Daqui para frente eu já mudo a direção. Então veja que ele não tem mais rampa. Embaixo é reto. É reto até aqui. Até nesse outro cantinho aqui. Então é mais um segmento. É o segundo segmento dele. O terceiro segmento já é essa última aba para fora aqui, ó, que ela é mais abertinha, ó, tá vendo? É o terceiro segmento desse projeto aqui nessa corneta. Então essa caixa de médio tem 3 segmentos. Beleza? Então é assim que faz. No nosso caso ali é só uma caixa de grave, só com um segmento não altera nada, vai retinho. Aqui ele pergunta qual é o tipo de segmento, né? Como é que se comporta lá a nossa curva nessas paredes, né? Pode ser exponencial, pode ser cônica, hiperbólica. Isso aqui é cada uma das curvas, como é que elas
como é que ela, como é que eu posso dizer assim? Como é que a corneta dela se comporta. Vamos lá. Se eu pegar uma corneta comum, se eu pegar uma corneta comum de dessas que são vendidas, JBL e tal, essas cornetas quase todas, elas são do tipo exponencial, tá? Olha como é que é a curvinha dela, né? Ela começa aqui praticamente reta e ela vai fazendo uma curva para cima, né? Então, ó, corneta exponencial, tá vendo? Tinha nem lido aqui. Então ela vai fazendo essa curva. O que é que isso favorece? Favorece uma dispersão melhor das ondas sonoras para fora aqui nessas pontas, né? Para lateral, ou para cima, ou para baixo. Nesse caso aqui, por exemplo, está dispersando para lateral, né? Então veja. Então ele tem um formato aqui exponencial. Mas se fosse reto, ainda é mais exponencial. Deixa eu ver se eu acho uma corneta que seja reta aqui, toda reta. Deixa eu ver. Ó, outra que tem formato exponencial, né? Quase todas são exponencial. Ó, essa aqui é reta. Essa aqui é retinha, ó, tá vendo? Ela tem só essa borda aqui na frente, mas nem considera porque é muito pouco. Então ela é como se fosse reta. Esse aqui já é um tipo de corneta cônica, tá? Porque parece um cone mesmo, né? Isso aqui. Então não tem curva, não tem abertura, não levanta a borda aqui. Ela vai em retinha. Então essa aqui é uma corneta cônica. Deixa eu ver se aparece. Se eu colocar no Google, não pesquisei ainda. Ó, corneta cônica, tá vendo? Em reta, reta. Então toda vez que tiver um tipo de corneta for retinha, não tiver curva, a gente chama ela de corneta cônica, tá bom? Olha como ela vem reta aqui, ó. Show? Então esse é o nosso tipo de corneta que a gente está fazendo aqui. Deixa eu abrir aqui de novo. Então nesse caso vai ser uma corneta cônica. Ou vai ser cônica ou vai ser exponencial. Normalmente que a gente vai trabalhar em som automotivo. Se for caixa, dificilmente você vai fazer uma caixa exponencial, mas pode ser que você consiga fazer, né? Porque você vai ter que curvar a madeira. Se você quiser fazer uma caixa com corneta exponencial. Deixa eu voltar aqui. Acho que tem aqui, ó. Isso aqui é exponencial. Se você conseguir construir uma madeira que faça uma curva, você consegue, né? Tem uma dispersão melhor das ondas sonoras aqui. Mas é um pouco, ó, isso aqui, ó, exponencial, né? Mas é um pouco mais complicado você fazer isso aqui na madeira. Normalmente a gente faz assim, retinha mesmo, né? Então bora continuar aqui. Vai ser cônica e vai-se embora. Aqui tá perguntando da câmera traseira. Que tipo de câmera vai ser? Vai ser uma câmera dotada. E se eu vou ter uma câmera intermediária, né? É isso aqui, ó. Essa câmera que tá amarela aqui, né? Que vai ter esse segmento de câmera aqui. Eu vou dizer que não, não tem isso. Então aqui ele tá mostrando o nosso resumo do nosso sistema, como é que ficou, né? Está tudo certo. Vamos botar next. Tá aqui o desenho esquemático do nosso sistema. Que é o que? Essa caixa aqui é a nossa caixa acústica. Isso aqui é o túnel, é o duto, desculpa, para trás, né? Está considerando um túnel. Isso aqui para frente é a nossa corneta. Beleza até agora? Corneta, túnel é a mesma coisa. Vamos finalizar. Então tá aqui, ele já pré-configurou para a gente o nosso esquema aqui, né? Bom, aquela questão a gente pode... tudo que a gente acabou de configurar aqui, a gente pode alterar aqui também. Tanto vir aqui em ferramentas, né? E alterando aqui as configurações, né? Ou voltar aqui de novo e abrir novamente, ou clicar aqui em alguma opção que ele vai alterando as letras pra gente, né? Então, por exemplo, aqui tá cônica, se eu clicar duas vezes, ó, mudou para exponencial. Aí mudou aqui para o tipo. Vou deixar cônica porque é o que a gente vai utilizar mesmo, tá bom? Tem uma outra coisa interessante, que é que se você clicar duas vezes aqui em algum parâmetro de entrada, ele abre uma janela de opções pra gente, né? Então, você clica, ele abre. Abre também se você vier aqui, né? Em Tools, por exemplo, deixa eu ver. Aqui você pode mudar o tipo de câmara, né? O que mais que você pode fazer? O design daquele anteparo intermediário. Deixa eu ver. Ó, você pode abrir aqui também o segmento de túnel, mas como eu falei, você pode clicar duas vezes. Então, eu acho mais intuitivo se você clicar duas vezes no que você quer modificar do que se você vier aqui, porque aqui você pode se perder. Então, por exemplo, se você clicar duas vezes nesse primeiro no ângulo, né? Então você vê exatamente aquilo, né? O seu alto-falante no chão. Então se você vou voltar, ó, o alto-falante encostado na parede, o alto-falante no canto da parede, ou o alto-falante que pendurado, né? Que é normalmente como se fosse um line array penduradão ali. No nosso caso aqui a gente vai usar esse, né? Que é o que estava mesmo. Tá bom? Assim a gente vai preenchendo todos os dados. Aqui é o poder de a entrada, né?
a potência de entrada, eu vou deixar um watt mesmo. Depois a gente pode alterar isso aqui, para ver melhor algumas outras curvas. E agora a gente vai começar a mexer nas coisas interessantes, tá? Isso aqui, essa parte do RASP, agora a gente já sabe que os segmentos é assim. Deixa eu ver aqui. Ó, os segmentos são assim, né? Por essas letras. Então, tudo que é 1, começa com 1, se trata do mesmo segmento, ó, tá vendo? Pela corneta aqui, ó. S1, essa área, a primeira área aqui, ó. Essa área onde inicia a corneta. E L12 é o comprimento, que sai de 1 e vai até 2. S2 já é essa segunda área aqui. Apesar de estar vendo de lado, mas isso aqui tem uma profundidade. Então, tem uma área aqui que eu posso calcular. L23 é o L que vai de 2, sai de 2 até 3, né? Da área 2 até a área 3. Então é isso. Eu saio de S1 para S2. Então vamos lá. Bora voltar no nosso projeto. Quem é S1, quem é S2 aqui? Pensa aí. Vou deixar 2 segundos para vocês tentarem matar a cabeça aí. O que é S1, o que é S2 aqui? A gente está analisando só o túnel. Então, o nosso início do túnel, ele inicia junto com o alto-falante. Então, o S1 do meu túnel é aquela peça onde está o alto-falante ali, ó. É onde o alto-falante encaixa. Então, veja que ela tem uma largura de 41,6. Ela tem uma largura de 41,6 centímetros. E ela tem uma altura, está aqui no projeto, de 41,4. Tá? Isso está me dando uma área de 1.722 centímetros quadrados. A Calcbox, ela calcula isso para a gente também. Porque se você vier aqui e vier bem aqui em frente do falante, ou seja, você ainda não desenhou o 3D, você está só na Calcbox. Eu posso vir aqui também, ó, frente do falante, ou seja, a peça que vai segurar o meu alto-falante. Qual que é o tamanho dela? 41,6, está aqui, ó, por 41,4. Beleza? Você multiplica uma pela outra e você acha a área, tá bom? Na versão 2022, pode até ser que eu otimize isso aqui e já dê essa área S1. Pode ser que eu faça isso, para facilitar quem for utilizar já o RASP, tá bom? Comenta aí se você acha que isso vai ser interessante. Mas basicamente é só isso, multiplica um pelo outro. Beleza? Tranquilo até agora? Se você está com alguma dúvida, bebe uma água, volta. Não é difícil, é só para a gente poder entender. Então veja, ó, eu vou clicar 2 vezes aqui. Ele vai abrir o primeiro segmento, tá bom? Então veja que esse segmento ele é sempre aqui na horizontal. Então essa mesma linha, ó, esse tratam da mesma coisa. Quando eu vou para a parte de baixo, esse aqui, ele já trata de um segundo segmento. Só que minha caixa não tem 2 segmentos, só tem um. Então daqui para baixo eu não preencho nada. Tudo zerado vai continuar zerado. Eu só vou preencher essa primeira linha aqui. E para ficar mais fácil ainda, eu vou clicar 2 vezes. Vai abrir esse meu assistente e vai me pedir essa primeira área aqui. Tá? E aqui eu vou colocar a minha área. 1722,24. Veja que aqui é o seguinte. Deixa eu fechar de novo. A gente tem que ter muito cuidado com as unidades de medida que a gente está colocando. Se você parar o mouse aqui em cima, leia aqui embaixo, ou naquela display, ó, nessa telinha onde o mouse está passando lá embaixo, que é em centímetros quadrados. SQ é quadrado em inglês, né? Então, centímetro quadrado. Então, se eu estou multiplicando centímetro por centímetro, essa minha medida já está na medida correta, já está centímetro quadrado. Então, muito cuidado quando você for preencher isso aqui. O meu S2, o que é o S2? Deixa eu abrir aqui de novo o meu projeto. O S2 é onde acaba, ó, o S2 é onde acaba o meu primeiro túnel, vamos dizer assim, né? Se eu tenho 2 túneis. Então, o meu primeiro túnel acaba no S2. Só que, se a gente olhar para a nossa figura, não aumentou, não diminuiu o túnel, não enlargueceu, não fez nada. Continua igual, ele só foi reto para frente. Então, quer dizer que a área que tinha ali é a mesma área que tem aqui. Concorda comigo? A mesminha área. Ó. Então, eu simplesmente repito aqui. Beleza? L12, o que é L12? L12 é o comprimento entre um e outro, né? O comprimento da minha corneta. Bom, aqui no caso é 20 centímetros, no Calcbox a gente preencheu isso aqui como recuo, que é de 20 centímetros, então agora a gente preenche aqui como 20 centímetros também. Tá bom? Tudo em centímetro. Pede para calcular, ela vai calcular o volume desse segmento. O segmento vai te dar o volume em litros,
Então você salva, esse vai ser o nosso volume, beleza? Beleza. Então, como ela não tem nenhum outro segmento, não precisamos preencher mais nada aqui. Já tudo preenchido aqui, já está correta a parte do ângulo. A gente pode depois alterar a potência aqui, mas vamos deixar por enquanto 1 watts. Vamos partir para a nossa segunda parte aqui de preenchimentos, que é esse menu, não vou dizer menu, como é que eu posso dizer? Essa seção, tá? Onde eu estou circulando com o mouse aqui, essa segunda seção, tá? Melhor. Que é a seção sobre o alto-falante, né? Então veja, eu posso clicar 2 vezes aqui no SD, por exemplo, e ele vai abrir, né? Driver Parameters. Então fica mais bonitinho da gente ver assim, né? Quando é alguma coisa, quando é essa cara aqui que a gente conhece mais, né? Por exemplo, parecido com o ISD, parecido com até o próprio CalcBox, né? Então a gente preenche isso aqui. Bom, eu vou ter que precisar abrir o WinSD para poder copiar os dados desse alto-falante que eu não tenho. Isso aqui era pro StiverBase. Eu vou abrir aqui o WinSD rapidola, só para poder pegar os dados desse StiverBase. O WinSD. Abrir direito aqui, que ele demora alguns segundos para pensar, ó, ficar pensando toda vez é isso. Então, pensou. Então, deixa eu abrir aqui. Stiver. Então, o StiverBase, deixa eu ver qual que era a versão do StiverBase. Foi 3.8 de 15 polegadas, né? Então tá aqui, ó. Eu vou simplesmente copiar para cá. Para poder facilitar, ó. Então o SD. Ó, muito cuidado com as unidades de medida aqui, ó. Porque aqui no RORRESP está em centímetros quadrados, mas aqui no WinSD está em metros quadrados. Então eu vou clicar para poder mudar para centímetros quadrados, tá? Toda vez que eu clico, ó, ele altera a unidade de medida. Então eu vou deixar aqui em centímetros quadrados para poder ficar igual. Porque se eu botar errado a unidade de medida, erra tudo. Então, ó, 902. Resistência elétrica da bobina, 3. Frequência de ressonância, 44,8. VAS, volume equivalente, 58,56. QS 0.34 e QMS 2.6. QTS ele calcula com base nos outros parâmetros. O LE ele não me deu, a gente pode considerar um mesmo. Potência máxima. Apesar aqui de falar potência máxima, mas eu sempre gosto de trabalhar com a potência RMS, né, que ele trabalha. Você pode considerar também a potência máxima. Eu gosto de avaliar os dois. Eu gosto de avaliar a RMS e gosto de avaliar a máxima. Se bem que essa potência 3.800 não é exatamente a máxima dele, né? Na verdade é o dobro da RMS. Então por isso que eu gosto de botar RMS, que é para ficar mais padronizado. E o X-Max dele é 12 milímetros, né? Tá bem aqui no INSD, 12 milímetros. Beleza? Ok. Ele já atualizou tudo para mim. Então, já posso partir para o terceiro segmento, né? Que é sobre a minha caixa acústica. Agora sim, vou falar sobre a caixa acústica. Então, veja que eu tenho VCR, VRC, desculpa, LRC, AP, LPT. Isso tudo, apesar de botar o mouse aqui em cima, aparece o que é aqui embaixo, né? Então, VRC, por exemplo, Vented Rear Shunt. Então, é o volume da câmara traseira dotada, tá? Isso em litros. Mas eu posso vir aqui também, né? Se tiver em dúvida, e olhar nessa figura, né? Inclusive, eu acho que eu vou deixar o link para vocês aqui. É só vocês botarem o RORRESP, vocês tiram um print aí, alguma coisa, que aparece aí para esse tipo de figura aí no Google, né? Então, ó, VRC tá dentro da câmera, tá? Então ele tá no volume da câmera traseira. E onde é que tá esse volume da câmera traseira? Tá aqui na CalcBox, né? Nesse caso tá 61,8. Lá no projeto tá um pouquinho diferente, tá 60,91. Vamos considerar essa aqui porque a CalcBox eu atualizo, né? De tempos em tempos eu dou uma atualizada. Então aqui tá mais precisa do que ela era há 2 anos atrás. Na verdade, não sei nem se existia a CalcBox ainda. Então ela tá mais precisa aqui. Então vamos considerar os dados que estão aqui, tá bom? Então vamos lá, volume interno, tá, galera? VB, 61,89 litros. 61,89 litros. Cadê? Peraí. Tem tanta coisa já aberta que eu tô me perdendo. LCR. O que é LCR? Comprimento da câmara traseira. Tá aqui, ó. LCR. Comprimento da câmara traseira. Qual que é o comprimento da câmara traseira?
Bom, tem duas formas da gente ver isso aqui na CalcBox. Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer uma conta, tá? Que é simplesmente eu pegar a profundidade da minha caixa, que é 58, diminuir o meu ROR, que é 20, e diminuir duas vezes a madeira, porque eu tenho essa madeira aqui à frente e eu tenho a madeira aqui ao fundo. Então, menos 1,8, duas madeiras dá 3,6, dá 30,4, beleza? A segunda forma é eu simplesmente pegar bem aqui, ó, um reforço tipo cruz. Não era esse o objetivo desse tipo de reforço, tá? Mas ele considera o volume, ele considera justamente o comprimento interno da caixa, né? Ó, 34,4. E é exatamente essa mesma conta que está aqui dentro. Então, quando você bota as medidas, ele já calcula para você, por quê? Porque o reforço tipo cruz, ele considera esse comprimento para poder fazer os cálculos dele, né? Então, como ele já te mostra aqui, então você simplesmente copia, né? Para não ter que fazer conta. Mas se você quiser fazer uma continha, exercitar aí a mente, né? Pode fazer também. AP, o que é AP? Então, a área do duto. Então, está em centímetros quadrados, presta muita atenção. Bora abrir aqui nosso esquema, se tem esquemas que fala do AP. Ó, aqui não fala do AP. Então, mas se você botar o mouse, aqui fala, né? Ó, vented the rear chamber. Então, duto da câmara traseira, seção em área, né? Então, centímetros quadrados. Onde é que a gente vê isso? Na CalcBox, bem aqui, ó. A área de vazão dos dutos. É 331,20. É o primeiro dado aqui que tem em amarelo na CalcBox, né? Deixa eu tirar isso aqui da frente, ó. A área de vazão é o primeirinho, tá bom? LPT. O que é LPT? Comprimento do duto, dado em centímetros, tá? É muito bom, é muito importante você ter cuidado com isso aí. Então, comprimento do duto da câmara traseira. Apesar do duto estar para frente, mas como o duto é em relação à câmara traseira, não quer dizer que o duto está para trás. É o duto que está conectado na câmara traseira. É isso que ele quer dizer. O duto está dando aqui 44,02 centímetros, né? Comprimento do duto. Então, ó, 44,02 centímetros. VTC e ATC, a gente não precisa preencher porque não é aquela câmera, essa câmera aqui, né? Ó, VTC e ATC, esse volume aqui e essa altura. Só que a gente não tem esse segmento aqui, né? Simplesmente é, pula, né? É encaixado direto na correta. Então, terminou de preencher isso aqui, basicamente a gente já finalizou o nosso preenchimento de dados do ROMHS, beleza? Bom, aqui você pode pedir calcular. Vai perguntar se eu quero mascarar as ressonâncias, né? Você pode mascarar ou não. Vou botar para mascarar para não ficar uma coisa esquisita. Então aqui ele mostra, né? A nossa câmara com 61 litros, o duto, que ocupou 14 litros, mas a nossa CalcBox já considerou isso, por isso que a caixa tem que ter 73 para poder comportar tudo isso, né? E o nosso dutinho aqui na frente, né? Olha como é que ele faz. Ficou bem retinho, tá vendo? A gente colocou ele reto, apesar de ele não ser para isso, mas como a gente fez aqui a nossa ponderação, ficou desse jeito. Beleza? Bom, agora vamos ver a curva de resposta dessa nossa caixa, né? Então a gente pode vir bem aqui em Acoustic Powder e que a gente vê exatamente a nossa curva de resposta, né? Então veja que ele tá tipicamente, né? Esse tipo de caixa, ela vai te dar dois picos, um pico aqui, um outro pico ali. Então esse primeiro pico aqui ficou em torno de 50 Hz aproximadamente, muito por conta do duto, da câmera e do duto, né? Foi mais ou menos o que tem aqui também nessa caixa. A frequência ficou bem baixa, 52 Hz, então é mais ou menos o que tem aqui mesmo, né? Deixa eu ver. 100, 90, 70, 80, não, 100, 90, 80, 70, 60, 50. Aqui ele está mostrando um pico entre 50 e 60 Hz. E o RORRESP ele já mostrou mais próximo dos 50 Hz. Então, veja que teve uma variaçãozinha, né, entre um e o outro aqui, entre um programa e outro, então sempre tem essa variação de alguns Hz, mas nada muito complicado. O que teve mesmo de problema foi esse ganho aqui na frente, ó, que não tem nada aqui no INSD, porque o INSD não considera isso. E aqui no RORRESP considerou. Então tá aqui para frente. Ó. Um ganho lá na frequência de 239 Hz, né?
onde está circulando o mouse ali. Você pode ver a frequência que está. Que foi o ganho do túnel. Se eu quisesse um ganho mais baixo ainda, eu teria que aumentar o meu túnel, né? Então eu posso voltar aqui nos parâmetros. Em vez de ser um comprimento de apenas 20 centímetros, eu poderia botar de 70 centímetros, né? Eu vou calcular isso aqui. Ó, com um túnel bem compridão. E agora o ganho veio para cá, ó, tá vendo? Veio para 98 Hz. Então eu fiquei com o primeiro aqui em 50 e pouquinhos, né? Veja que o segundo pico ele altera um pouco o primeiro, né? Então tava lá 52, subiu um pouquinho aqui para 55, ó. E eu tenho outro pico aqui 97, né? Então veja que ficou uma caixa com dois picos, uma região muito próxima, então ficou com bastante grave aqui, um subgrave, ficou com um grave mais forte aqui de ataque, mas ainda não tão de ataque assim, desceu bastante. Depois ela já começa a morrer para cá, né? Então ela, depois de 100 Hz ela vai caindo vertiginosamente. Eu vou voltar para os 20 centímetros iniciais, só para a gente poder ficar com a situação real da caixa. Beleza? Então se a gente vier aqui, por exemplo, na impedância elétrica, né? A gente consegue ver aqui a sintonia da caixa. Então veja que ela está aqui em torno de 50 Hz, né? Aproximadamente isso que está dando para a gente. Na CalcBox lá a gente tinha botado 52, aqui está dando aproximadamente 50, né? 51. Então tá bem próximo aí. Como eu falei, os programas têm uma variação, né? 50 Hz, lá está dando 52. Então tá uma variação aceitável aí entre os programas. Se você só quiser saber a sintonia da sua caixa, é só você vir aqui e botar o cursor bem no meio desses vários aqui, né? Nessa região aqui, onde é a sintonia dela. 50 Hz certinho. Aqui eu posso ver o diagrama de deslocamento. Como eu não botei potência, então ele está botando a 1 watts. Depois a gente pode aplicar potência ali já para a gente poder ver isso aqui subindo, né? Mesma coisa com group delay, né? O group delay dela até que está alto, né? Está com 24 milissegundos, mas é numa frequência de 50 Hz, né? Essa caixa aqui, ela tá com crossover. Deixa eu ver se eu coloquei. Eu não coloquei, mas provavelmente a gente vai iniciar a resposta dela em torno de 50 Hz. Deixa eu ver aqui no F3. Deixa eu dar uma olhada aqui. Peraí. 45 a 50 Hz é quando ela tá começando, né? Dá de olhar aqui por esse gráfico aqui, né? Aqui é 50, então ela tá entre 45 e 50 Hz. Onde começa a resposta dessa caixa. Então, essas frequências aqui provavelmente vai estar matando bastante. Tá bom? E aqui você pode olhar todos os resultados que ele te mostra, tá? O que fala de resposta é esse aqui, né? Curva de resposta. Então veja que ele tá com uma caixa com bastante ataque. Beleza? E aqui você pode ir modificando aos poucos o que você quiser. Inclusive, você pode, se você não gostou de alguma coisa, você quer alterar, então você vem aqui, por exemplo, na CalcBox, mexe em alguma coisa e altera. Então vamos mexer aqui na nossa caixa. Vamos colocar ela com 30 de comprimento. Eu vou aumentar a sintonia. 57. Né? Uma caixa bem diferenciada. Ó, veja que eu estou apertando F9. Os números não estão convergindo, tá? Ó, eu estou segurando F9 aqui, estou pressionando. Pra vocês poderem ver. Os números não estão convergindo. Então quer dizer que o meu duto está muito comprido. Está mais comprido que a própria caixa. Porque ali atrás está muito pequeno. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer algumas alterações aqui. Vou recuar só 25. Ó, com 25 centímetros eu já tenho um duto que cabe na minha caixa, né? Mais ou menos isso que a CalcBox está falando para mim. Então é sempre bom dar um clique no F9 para ter certeza que se o teu cálculo está convergindo, né? Na próxima versão provavelmente eu vou dar uma alterada nisso, né? Para não ficar tão dando esses loops, né? Talvez eu crie um aviso, uma tela de aviso aqui na frente quando não convergir. Aí eu vou alterar e vou fazer agora esse novo gráfico, né? Ó, eu não sei, sinceramente, eu não sei se dá para comparar dois gráficos aqui no HorrorResp, tá? Como eu falei, eu não sou especialista em HorrorResp. Eu estou falando para vocês o básico para a gente poder fazer um projeto
de caixas, né? De acordo com o que tem na CalcBox. Mas pode ter que seja alguma coisa. Na verdade, tem bastante coisa que eu não sei fazer nele. Então a gente pode ir depois explorando junto, mas não é o objetivo desse treinamento. Então, pode ser que eu tenha que fazer alguma coisa que tenha alguma maneira mais simples, talvez até vocês já saibam, mas como eu estou iniciando também junto com vocês, então o que eu estou passando é só para poder dar um pontapé inicial para vocês, tá bom? Então, ó, o que eu alterei aqui? Eu alterei a sintonia, alterei a profundidade do ROR, consequentemente eu mudei bastante coisa na minha caixa. Então, eu vou alterar os parâmetros da caixa, é uma outra caixa. Então agora vai ser 54.66. O comprimento da câmera traseira alterou, né? Ó. Agora está 29.4, bem aqui. A câmera está com 54 litros. Aqui agora está com 29 centímetros de profundidade. 29.4. A área do duto eu não alterei a área do duto, mas o comprimento do duto alterou, diminuiu um pouquinho. E pronto, foi só isso basicamente que alterou. O alto-falante é o mesmo, não mudei o túnel. Tá bom? Eu vou calcular. Sim, sim. Tá aqui de novo, ó. Vamos lá para Acoustic Power. Então veja que agora ela ficou dessa maneira, né? Deixa eu abrir aqui. Então aqui subiu um pouco mais a frequência, esse primeiro pico, que ele era 51, né? Onde tá falando bem aqui, ó. Era 51, ó. E agora tá mais aqui em torno de 57, né? Também eu subi a sintonia, o pico ficou exatamente aqui na sintonia, né? Não necessariamente isso acontece, tá? E agora aqui ficou 246, né? Por aqui não alterou tanto. Acho que eu não alterei o túnel, né? Eu não alterei o tamanho do túnel, tá? Deixa eu alterar, era 25. Deixa eu recalcular aqui. Não tinha alterado o tamanho do túnel. Pronto, agora sim. Ó, tá aqui o pico. O primeiro pico, que é o pico do duto. E o segundo pico, que é o pico do túnel, né? Então, às vezes que já diminuiu um pouco para 207 Hz. Bom, uma outra coisa interessante, para a gente poder já iniciar, a gente vai poder começar a finalizar aqui a nossa parte de ROR é se você vir em Tools, você tem algumas opções interessantes. E uma delas é o Multiple Speakers. Isso aqui é muito interessante, porque você consegue simular dois alto-falantes tocando juntos, por exemplo, né? Então, se você tiver aqui nessa tela de Acoustic Power, né? É importante que às vezes você muda de tela aqui, né? Tá em outra tela, tá lá em grupo delay. Aí você, ó, clica em Tools, aparece outras ferramentas que é em relação a essas, ao que está mostrando na tela aqui. Então, se você tiver aqui em Acoustic Power, onde mostra aqui a curva de resposta, veja que aparecem opções diferentes, né? Então, para cada tela que você tiver, pode ser que mude. Então, tem cuidado com... Às vezes, não tá aparecendo para mim. É porque talvez você não esteja na tela correta. Então, deixa nessa tela aqui e você vem em múltiplo alto-falantes. Então, você bota 2 e olha o que vai acontecer com a curva de resposta. Ó, ó, mudou um pouco, né? Deu um pouco mais de sub, então desce um pouco mais. Quando você acopla alto-falantes, você acaba ganhando um pouco mais de resposta nas baixas, né? Então veja que o pico estava em 200, simplesmente porque eu botei mais um alto-falante, já desceu para 177, né? Então, a gente já poderia considerar isso no nosso projeto aqui no HoRHasp, fazendo dessa forma, considerando que tem mais de um alto-falante tocando ao mesmo tempo. Uma outra coisa interessante é esse assistente de filtros, né? Se você clicar aqui também, aparece pra gente qual filtro a gente pode colocar, né? Então veja que no HoRHasp eu falei que lá também tem a parte de ordens, né? Então, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta, sexta, sétima. Então veja que cada ordem aqui, aqui embaixo ele aparece. No INSD não aparece pra gente, né? Aqui, ó, deixa eu abrir um INSD aqui. Deixa eu abrir um projeto qualquer aqui. Só para poder relembrar vocês. Ó, em filtros, no INSD, ó, quando eu boto em ordem aqui, ó, eu tenho que digitar a ordem que eu quero, né? Ó, 4, 3, 2, eu não sei exatamente, se não souber de cabeça, não vou lembrar qual é a atenuação. E aqui não, aqui ele fala qual é a atenuação exatamente, ó. De primeira ordem, 6 dB por oitava. De segunda ordem, 12. Cada ordem que eu aumento, aumenta 6, né? 18 dB por oitava, 24. Normalmente, grave, a gente inicia ou 18 ou 24 dB por oitava, dependendo de como é que a gente quer segurar o sub.
Eu quero segurar bastante sub, então vamos iniciar, vamos supor que eu quero 40 de quarta ordem, ou seja, 24 dB por oitava. Eu quero numa frequência aqui de 50 Hz exatamente. E eu vou matar ele. Eu não olhei onde é que era a frequência. Eu vou supor que seja 150. 160, né? Porque tem um pico ali que eu tô. Eu vou matar ele aqui de 24 dB. Só vou dar uma olhada. Ó. Veja que ele já filtrou a minha curva e agora ficou mais real, né? Ficou mais próximo aqui os picos. Então ele ficou com um ganho aqui bem forte nessa região de 50 e poucos Hz. E ao mesmo tempo ele ficou bastante ataque lá em 140 Hz, né? Até onde eu posso tocar, já mostrei isso lá no ISD também. Eu posso vir aqui na curva de impedância elétrica no caso, e poder analisar aqui até onde que desce a minha impedância, né? Nesse caso aqui ele está com uma impedância bem baixinha, né? Porque como eu coloquei lá, foi 3 ohms, se eu não me engano, né? Ele está descendo para 1 ohm, 1,6 ohms. Está iniciando aqui a curva. Então eu teria que matar ele por aqui, né? Próximo de 100 Hz, alguma coisa por aqui. Deve ser algum dado dele ali que eu... dessa resistência elétrica que eu não sei se está totalmente certo isso aqui. Ah, porque ele calculou para mim, né? Não sei se isso aqui está totalmente certo. Então ele está botando mesmo a curva de impedância lá para baixo. Então eu teria que matar ele lá pelos 100 Hz por conta da impedância, né? Porque a impedância está ficando muito baixa. Mas eu acho que não está muito certo aquilo ali não. Depois tem que dar uma olhada no manual dos Tiverbés para poder ver direito. Mas vocês podem ver até onde toca também dessa forma. Do mesmo jeito que vê lá no INSD. Até a curva, até onde você tem uma impedância mínima semelhante à impedância do seu amplificador, né? Se for um amplificador de 2 ohms, por exemplo, você consegue trazer ele até aqui mais ou menos, né? 155, por aí, daqui você vai matando. Porque o amplificador ele não vai enxergar essa impedância, ele vai enxergar uma impedância média dessa região, né? Porque bem que eu tenho um pico de 30 ohms, né? Então ele vai meio que fazer uma média disso aqui. Então vai estar um pouco mais acima disso, né? Então você consegue ver até um pouco mais. Por isso que não queima o seu amplificador quando você bota maior do que essa frequência aqui. É só para você ter uma base de até onde você vai poder tocar. Beleza? Bom, mas eu quero botar a potência aqui de 1900 watts, por exemplo. No caso aqui ele é 4 ohms. Então dá OK, vamos recalcular. Aqui ele dá uma atualizada na altura aqui dos decibéis e também no diagrama, né, de deslocamento. Então veja que ele ficou dentro do deslocamento esperado, né, já que o deslocamento dele é 12,5, né? Não, 12,5. Então ficou com 10 milímetros, né, na potência RMS dele, né? Provavelmente na luz de pico a gente acabaria tendo passando um pouco, mas não o suficiente para gerar algum dano no nosso alto-falante. Beleza? Show. Group Delay, vamos dar uma olhada como é que tá. Ficou bem alto aqui, em torno de 50 Hz, tá? 53 Hz. A gente está matando o nosso em torno de 50, então apesar de que tem um Group Delay alto nessa região, em torno de, como a gente vai ver o SPL, em 50 Hz, ele não está tão alto, né? Ó, 50 Hz ele tá iniciando aqui, né? Então, apesar de ele estar com um grupo de delay alto nessa frequência de 50 Hz, acusticamente, essa frequência ela não está tão alta ainda, ela está abaixo dos picos, né? Então ela não vai se sobressair aos picos. Os picos vão estar ainda se sobressaindo mais. E nos picos, quando eu vou estar lá em torno de 60, 58, 60. Cadê? 58, cadê? 60, 60 por aqui. Eu já estou com um grupo de delay bem menor, né? Já está decaindo aqui. Então, à medida que eu vou subindo. Então, apesar de eu estar com um grupo de delay alto nessa região, mas não vai me atrapalhar porque acusticamente essa frequência não está tão alta assim, né? Essas frequências mais para frente estão se sobressaindo. Então, também não vou ter problema com o grupo de delay. A não ser que eu esteja no local fechado. Se eu estiver no local muito fechado, eu vou sentir o grave um pouco mais retumbante, né? Se eu estiver no local mais aberto, eu vou sentir ele um pouco mais firme. Justamente por conta disso aqui. Então é isso, galera. Inicialmente, essa foi a nossa aula sobre Horn Rasp, tá? Mas tentei fazer uma aula um pouco mais curta, acabou que ficou 50 minutos, mas não tem problema. Vocês devem perceber que não foi uma aula pesada, apesar de que o Horn Rasp ele tem esse jeitão meio esquisito. Ainda tem bastante coisa que a gente poderia mexer aqui, fazer, mas eu não vou também mexer muito, porque como eu falei desde o início para vocês, nosso objetivo é você saber pegar os dados da CalcBox
e interpretar e jogar dentro do RORESP para fazer a simulação de vocês, tá bom? Quando a gente for fazer na prática de projetos, aí logicamente que a gente vai usar de outras maneiras, né? Mas a apresentação da ferramenta é essa, é só isso que a gente vai usar, tá bom? A gente só vai mexer em coisas diferentes. O que a gente vai fazer provavelmente é mexer mais um campo aqui, né? Dependendo da caixa que a gente for fazer. Por exemplo, pode ser até em caixa de grave que o duto acabe pelo meio do caminho, né? O duto não vá até o final. Eu tenho um túnel e não tenho mais duto. Pode ser que eu considere isso também com duas câmeras, né? Pode ser que eu considere. A gente pode ver como é que o RORESP se comporta nessa situação aí. Mas isso aí é coisas para as próximas aulas. Então, o que você achou dessa nossa aula? Acho que foi proveitoso? Comenta lá no nosso grupo VIP o que você achou, se tiver alguma dúvida. Você conseguiu fazer as suas simulações? Mostra as simulações lá pra gente. Como é que foi a sua primeira utilização com o RORESP, beleza? Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Valeu!